No Contracorrente de hoje vamos tentar perceber o que é que já aprendemos com este conflito e se podemos ter esperança numa solução rápida. José Manuel, bom dia. Onde estaremos daqui a um ano? Não sei. Infelizmente não consigo dizer, porque isso não depende apenas do que se passa no campo de batalha, também não depende apenas do que se possa passar em negociações, depende muito, muito, muito daquilo que eu penso que acaba porventura por ser o decisivo, dependerá muito, muito, muito daquilo que possa acontecer no Kremlin, em Moscovo, porque é aí que, em última análise, tudo se decidirá no sentido... Está aí a chave deste conflito. Está aí a chave deste conflito no sentido em que, quer dizer, não se imagina que seja possível, seja em que circunstâncias for, uma submissão da Ucrânia à Rússia. A Rússia, militarmente, não parece ter condições para apenas avanços milimétricos. A questão é saber, por um lado, quando é que a Rússia desiste das suas opções maximalistas, coisa que até agora não deu nenhum sinal de ter intenções de fazer, nenhum sinal, absolutamente nenhum, e, por outro lado, até que ponto os ucranianos vão aceitar um acordo que, para todos os efeitos, representará a perda de território. Pronto, para ser também frontal. Portanto, são duas questões difíceis, para as quais neste momento não temos resposta e que não creio que, devido às circunstâncias que nos trouxeram até aqui, seja possível imaginar que venhamos a ter resposta no terreno militar. Porque aquilo que esta guerra nos tem demonstrado é que a guerra é imprevisível e que nesta altura está tudo empatado. E que nesta altura está tudo empatado e que aquilo que se passou nesta... Epá, não consigo perceber o que é que se passa aqui. Bem, mais ou menos. O teu telemóvel decidiu participar no Contracorrente de forma que não sei... voluntária. Voluntária, exatamente. Bem, e então, portanto, não é possível fazer uma antecipação, porque, por exemplo, repara, isto era para ser a Guerra dos 4 dias. Sim. Quando esta guerra começou, a questão é saber se eram 4 dias ou enfim, no máximo, nem se falava em 4 semanas. Portanto, aquilo que surpreendeu na altura muita gente foi a capacidade que teve a Ucrânia de resistir àquilo que parecia ser um passeio no parque de tropas supostamente muitíssimo superiores e que não aconteceu. A Ucrânia não estava preparada no sentido de estar à espera que acontecesse daquela forma. Portanto, como nos recordamos, havia informações dos serviços secretos norte-americanos de que era isto que ia acontecer, mas ninguém queria acreditar que fosse acontecer. Nós mesmo aqui neste programa dissemos que aquela acumulação de forças russa poderia indiciar uma intenção. Estamos a falar de programas que gravámos aqui, quer dizer, que realizámos nas vésperas, não sei se 24 horas, 48 horas antes da operação, em que a previsão aqui feita, recordo-me na altura até pelo próprio Zé Milhazes, era que, pronto, pode haver uma intervenção, uma invasão em larga escala, como aquela que veio a acontecer, não era na altura imaginável. Um ataque direto a Kiev, um ataque direto a Kharkiv, ou Kharkov, como lhe chamam os russos, portanto também não era algo que tivéssemos a pensar que ia acontecer, porque se pensava que quando muito seria uma operação limitada à zona do Donbass, para tentar controlar aquelas regiões que de alguma forma eram reivindicadas pelos separatistas do Donbass. Não foi isso que aconteceu. A operação correu de forma muito diferente nas suas várias frentes. A operação na região norte da Ucrânia, nos eixos para Kharkiv e sobretudo para Kiev, correu catastroficamente aos russos, porque ao contrário de toda a expectativa, os ucranianos não só resistiram, como não desistiram, como travaram algumas batalhas que correram muito, muito, muito mal ao exército russo. Todos nos recordamos daquela coluna militar parada na estrada.
A norte de Kiev. Até nos recordamos de alguns generais portugueses que muito inteligentemente diziam que era uma pausa, como é que eles dizem? Não é pausa estratégica, pausa tática, uma coisa qualquer do género, que estavam ali parados apenas para... Bem, esses militares que continuam entusiasticamente a defender a Rússia e a estar presente nas nossas televisões, não perceberam nada do que estava a passar, não perceberam que ia haver aquela capacidade de resistência no terreno, que os paraquedistas russos não iam conseguir conquistar o aeroporto. Sobre isso já sabemos algumas coisas e como é que as coisas se travaram, como é que essas batalhas foram travadas. Até também sabemos aquilo que os russos fizeram nos sítios que ocuparam mesmo episodicamente, designadamente nos arredores de Kiev, a forma bárbara como trataram as populações, como assassinaram, como mataram, são coisas que são do domínio dos crimes de guerra, sem reservas, não há ali qualquer objetivo militar, aquilo é tiro ao civil, digamos assim, deliberadamente. Portanto, nós vimos isso tudo e, na altura, ficou-se daquilo que parecia ser um impasse. Os russos tinham desistido, foram obrigados a desistir e retiraram do norte e da zona leste, digamos, da zona leste, não, da zona de Kharkiv, e depois ficou-se assim um bocadinho à espera do que acontecia e fomos surpreendidos outra vez no verão de 2022, estamos ainda em 2022, com um contra-ataque ucraniano que recuperou boa parte do Oblast de Kharkiv, quase todo, e a metade norte do Oblast de Kherson, portanto, a parte norte de Dnipro. Depois havia a barreira do próprio rio e que tornou tudo bastante mais difícil. E na altura isso também gerou uma expectativa exagerada no Ocidente sobre as capacidades militares da Ucrânia. Desde o princípio que a Ucrânia combateu sempre com um braço amarrado atrás das costas, porque nunca lhe foi fornecido todo o material e aquilo que foi sendo fornecido foi a conta-gotas. Recordo que, por exemplo, nesta fase inicial houve uns mísseis de curto alcance fornecidos pelos americanos que foram muito importantes para a destruição das linhas de comunicação russas, que só chegaram à Ucrânia já bastante tarde. Quer dizer, recordo que aquilo que a Ucrânia, apesar de tudo, tinha, mesmo sendo coisas bastante básicas, como são os Javelins, que são armas anti-tanque, tinham sido muito bem usadas na fase inicial, mas depois para um contra-ataque já não eram possíveis. Houve toda a discussão sobre os tanques enfim, os carros de combate que podiam ou não ser enviados para a Ucrânia, ou a discussão infinita sobre os F-16, que também nunca mais acabava, e a discussão sobre os mísseis de maior alcance, alguns dos quais ainda não chegaram a ser fornecidos, como os Tauros alemães, sendo que alguns só começaram a ser fornecidos depois de ser quase sempre o mesmo país a tomar a iniciativa de chegar à frente. Aconteceu isso com os carros de combate, aconteceu isso também com mísseis de médio alcance, que é o Reino Unido. Muito impulsionado, e o seu dono é preciso dizê-lo, ainda este fim de semana ouvi declarações dele e ouvi declarações de ucranianos a propósito do que ele tinha dito, que foi alguém que hoje é muito mal visto, mas que foi muito importante na posição que, apesar de tudo, o Ocidente acabou por tomar, uma pessoa chamada Boris Johnson, na altura primeiro-ministro do Reino Unido. Aliás, desculpa interromper-te, o Partido Comunista Português, o candidato do Partido Comunista, apoiado pelo Partido Comunista Português, nas presidenciais, o António Filipe, acusava o Boris Johnson, nos debates, claro, já sabia sempre que o assunto da Ucrânia era mais complicado para o António Filipe, então ele dizia, polanizava sempre tudo, que só havia guerra por causa do Boris Johnson. Sim. Não é uma tese unicamente dele. Pois. Nós temos alguns cronistas também muito... Não foram candidatos presidenciais. Não foram candidatos presidenciais, mas são vistos como sendo assim uma espécie de senadores do documentário, que não têm a mesma tese. Que o Boris Johnson é que tem culpa de tudo. Portanto, para eles isso tinha-se resolvido com a submissão da Ucrânia rapidamente e já não havia mais problemas. Porque a culpa é sempre dos americanos e sempre da ideia de que os países não têm direito de aderirem à NATO, porque Moscou tem uma espécie de última palavra nesse domínio.
Bem, depois houve aquela expectativa, voltando à cronologia, depois houve aquela expectativa de que os ucranianos podiam repetir no inverno, portanto no verão de 2023, o que tinham feito no verão de 2022 e recuperar, nomeadamente, as metades que estavam ocupadas dos oblasts de Kherson, a sul do Dnipro, e também de Zaporígia, designadamente a central nuclear de Zaporígia. Isso não correu bem, portanto os russos tiveram muito tempo a se preparar e percebeu-se a partir desse momento que a guerra, a chamada guerra de movimento, que é uma guerra que nós aprendemos que existe a partir dos avanços das tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial, portanto a Blitzkrieg, a guerra de carros de combate com movimentos muito rápidos. Essa guerra de movimento na Ucrânia não ia... Quer dizer, houve muitos episódios posteriormente a isso, sei lá, por exemplo, os combates, todas as guerras travadas por Israel contra o Egito e a Síria são guerras desse tipo. E agora, de repente, as defesas contra tanques, contra carros de combate, tornaram-se tão poderosas que isso começou a não funcionar. Isso começou a não funcionar, podemos dizer que logo na tentativa da Ucrânia de recuperar na ofensiva falhada de 2023, e nós fomos para um quadro em que se passou a combater, parecia à primeira vista, num registro parecido com o da Primeira Guerra Mundial. Portanto, tropas entrincheiradas, combates de artilharia, sempre com uma enorme desvantagem do lado ucraniano, porque a artilharia, o fornecimento de munições à Ucrânia sempre foi altamente insuficiente, e ainda hoje, a capacidade de fabrico da indústria europeia e do próprio Estados Unidos de munições para a artilharia na frente de combate é inferior à russa, muito inferior. No caso da Europa, então, é chocante. Estamos a falar de uma relação de 1:10 ou coisa assim do género. Portanto, e parecia que era isso, e que a Rússia, mais ou menos, através de uma guerra, tipo Primeira Guerra Mundial, de bombardeamentos, ia conseguir acabar por esmagar a resistência ucraniana, com batalhas por algumas cidades a prolongarem-se durante um ano. Bakhmut, por exemplo, esteve em disputa durante um ano, com algo que lembrava aí já talvez as batalhas de Stalingrado e batalhas por cidades da Segunda Guerra Mundial, portanto com, digamos, um morticínio, um consumo de vidas absolutamente extraordinário, carnificina sem limites, com o exército russo a ser usado como carne para canhão. Este equilíbrio na frente de batalha foi muito estabelecido, os ucranianos conseguiram estabelecê-lo e impedir os avanços russos, muito na base do domínio de uma nova tecnologia que é do século XXI, aqui adaptada à guerra das trincheiras, que são os drones. E, portanto, estabeleceu-se nas frentes aquilo que se chama uma chamada zona de morte, onde praticamente não consegue haver operações mecanizadas, que são extraordinariamente complicadas. O que é que estou a falar? Estou a falar de... Isto aqui depois passou a haver uma corrida tecnológica, quer entre russos e ucranianos, até agora sempre com uma vantagem do lado dos ucranianos, sob o domínio desta nova tecnologia, que permite, com drones, vigiar uma espécie de buffer com uns 10 km de profundidade, portanto uma faixa entre as trincheiras, digamos assim, uma terra de ninguém, que se chama, enfim, kill zone, zona de morte, em que os drones não permitem infiltrações. Portanto, aquilo que, olha, na Primeira Guerra Mundial começou a ser feito quando apareceram os aviões, que não eram ainda usados para o ataque à terra, eram sobretudo usados para vigilância, não é? Para tentar perceber o que está a passar atrás das trincheiras. Aqui foi algo dominado pelos drones e, portanto, qualquer tentativa de acumular forças para fazer uma ofensiva
era imediatamente vista, e cada vez que havia uma entrada na zona de morte, isso era rapidamente destruído, muitas vezes apenas com artilharia de precisão, com mísseis, drones, pequenos mísseis, drones, tudo, e portanto passou a haver ali um terreno onde qualquer avanço ou recuo é feito muito à base de consumir homens, soldados, enviá-los literalmente para a morte. Para dar uma ideia, algumas das últimas ofensivas russas foram, que são sempre, em termos territoriais, muito limitadas, foram sempre no sentido a tirar para a frente soldados, às vezes em motocicletas, para tentar ver se rapidamente passavam pela zona de morte antes de serem detectados pelos drones, e portanto temos uma linha que também não é exatamente igual à linha de trincheiras. As linhas de trincheiras na Primeira Guerra Mundial era literalmente uma trincheira com 500, não sei quanto no autor quanto era, 300, 400 km de comprimento. Aqui a frente até é maior, só que aquilo não está tudo ocupado por homens, portanto estão seguramente muitas coisas no terreno, mas depois os homens ficam em zonas de comando, portanto, e é a partir daí que fazem o seu combate. Este equilíbrio, como eu disse, tem variado um pouco. Os russos fizeram alguns avanços importantes também nesta área, até porque por um lado, algo que se tornou claro durante este processo, que foi uma aliança estratégica na prática entre, quer dizer, a mais descarada é a Rússia, a Coreia do Norte, e a Rússia e Irão, mas por trás a fornecer material está a China, e a comprar petróleo está a China. Portanto, a China tem sido absolutamente também fundamental neste equilíbrio, com o seu ar sonso habitual. Portanto, aquilo que se sabem, este fim de semana houve informação sobre isso, é que todos os bloqueios, embargos, etc., daquilo que é importante, por exemplo, para os drones, ou princípios russos para conseguirem alguns chips tinham de desmontar frigoríficos, tinham que ir às lojas de eletrodomésticos buscar os chips dos frigoríficos que não tinham, mas agora descobriu-se que, por exemplo, havia uma empresa britânica que, não que ela tivesse deixado de cumprir, mas porque, entretanto, havia chips que tinha vendido a algures no mundo, que agora reapareceram na frente de batalha em drones russos, colocados em drones russos, porque depois estas coisas levam circuitos muito, muito complexos. Bem, o que é que se pode esperar de evolução desta situação? O que se pode esperar é que, quer dizer, aquilo que nós temos noção é que há pequenos avanços e recuos. O discurso que se estabeleceu nos últimos tempos era que para a Rússia é só uma questão de tempo, porque eles a superioridade em homens, sobretudo, é tão grande, e a insensibilidade à vida humana e às perdas em homens é tão grande, portanto, que eles vão acabar por saturar as defesas ucranianas. A verdade é que, às vezes, com pequenos eventos, tudo se alterna. Primeiro, os objetivos russos têm sido atingidos tão devagar, que mesmo pensando que isto continua exatamente como está, só para aquilo que falta conquistar, entre aspas, do ponto de vista russo, do Donbass, portanto, que é sobretudo parte norte do Oblast de Donetsk, os russos necessitariam de cerca de 3 anos ou 4 anos, enfim, os cálculos podem variar um bocadinho, mas têm sido feitos bastantes cálculos sobre isto, porque o avanço é muito pequeno. E depois, às vezes com pequenas modificações porque além dos drones há a guerra eletrónica, tem sido igualmente fundamental. Às vezes pequenas movimentações naquilo que é acessível ou não às tropas na linha da frente, pode haver reviravoltas que não são estratégicas, mas são táticas significativas. Por exemplo, nas últimas semanas, os ucranianos conseguiram reconquistar em poucos dias o equivalente àquilo que tinham perdido nesta guerra de desgaste praticamente durante um ano, porque havia uma zona onde
digamos, o sistema de satélites do Elon Musk que estava a funcionar, portanto, os sistemas de satélites funcionam, e os russos tinham comprado também eles assinaturas desse sistema, e era a forma que eles tinham de comunicar, ligar as suas unidades mais na linha da frente. A empresa do Musk conseguiu desligar essa zona, e os ucranianos rapidamente aproveitaram e rapidamente reconquistaram uma zona importante do território aí. Agora, por exemplo, uma outra coisa que se fala é sobre a possibilidade ou não de os ucranianos deixarem... Isto parece uma coisa... Às vezes as coisas são... Um engenho na linha da frente é uma coisa muito particular. A necessidade aguçou o engenho. Por exemplo, devido à guerra eletrónica, como é que os drones e mísseis russos continuam, que é neste momento uma das principais armas de Moscovo, de massacrar as populações civis, tentar fazê-las sofrer durante este inverno que está a ser muito frio, portanto, e é esse um dos seus objetivos. E como é que consegue que eles vão penetrando? Foi descoberto que uma das formas que tinham é que há uma altura em que esses objetos voadores deixam de conseguir ser guiados pelos satélites devido à tal situação de guerra eletrónica, e então guiam-se através de mecanismos, tipo telemóvel, portanto, cartões de telemóvel, que usam a rede ucraniana que está a funcionar em zonas onde a rede russa não funciona já. Portanto, agora discute-se em Kiev se vai ou não deixar de vender, que são aqueles cartões de telemóvel que depois também são usados por todo lado, às vezes para fraude, outras vezes para... Os SIMs. Os cartões SIMs. O cartão simples que se podem comprar a vulso em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo, e eles até estão a pensar se vão simplesmente proibir, só que isso depois não afeta só quem os compra para instalar nos drones russos, também afeta a população ucraniana. Portanto, há sempre aqui temas deste género. A questão que se coloca é se os russos com esta guerra de desgaste até agora têm sempre conseguido, e agora vamos ver o que é que pode acontecer durante o próximo ano, têm sempre conseguido repor a sua capacidade militar, porque têm uma reserva humana muito grande. Em contrapartida, isso tem sido difícil do lado ucraniano, e há muitas tensões dentro da Ucrânia pela forma como isso tem sido feito. A Ucrânia tem um regime de recrutamento militar muito diferente da nossa. Os recrutas não são os mais novos, são os mais velhos. Na frente de batalha combate-se com 30, 40 anos e não com 18, 20, 21. Esses estão, acho que neste momento o limite, digamos, a idade de recrutamento começa a parar só aos 25 ou 28, não, já mudou algumas vezes durante a guerra, e há sempre aquela tensão entre os que estão na frente a sofrer e os que estão na retaguarda, às vezes a ter uma vida, não direi boa, mas uma vida muitíssimo mais tranquila. Portanto, este equilíbrio é diferente aqui, mas na Rússia a forma como isto tem sido feito a Rússia tem serviço militar obrigatório, sempre teve, há vagas regulares de recrutamento habitual, chamada de pessoas, há sempre uma reserva de muita gente, sobretudo nas zonas rurais, disponível, até porque aquilo que se paga e aquilo que se paga às famílias, no caso de haver invalidez ou morte, é muito por comparação com aquilo que é o rendimento dessas famílias e dessas pessoas. Portanto, até agora não tem conseguido sempre ir repondo as baixas que tem tido, que são muito grandes, muito grandes, 30 mil homens por semana. Por mês. Acontece que começa a não ser suficiente, e aqui, quando se chega a este momento, surge sempre aquela questão de saber se, além da vaga habitual, vai ou não haver uma operação de recrutamento especial. Putin já fez isso uma vez e correu muito mal, porque uma coisa é não haver opinião pública, não haver oposição, não haver televisões, rádios, jornais que digam não a Putin. Outra coisa é de repente dizer às populações urbanas, às populações mais sofisticadas, que têm que mandar os filhos para a frente. E na altura, de repente, quando isso aconteceu, as fronteiras da Rússia passaram a ter filas quilométricas de carros de pessoas que estavam a fugir, literalmente.
E se isto se tornar, se a própria Rússia começar a ter dificuldade em alimentar em carne humana, porque é isso, infelizmente é assim que temos de tratar, a frente é um problema. Por outro lado, a Ucrânia está a conseguir atacar na retaguarda. Ainda ontem houve um ataque a uma fábrica de armamento, a desgastar também as indústrias que são, digamos, a única forma da Rússia conseguir dinheiro, que são as indústrias ligadas ao petróleo, portanto, gás e petróleo, com ataques a siderurgia, a refinarias e a centros desse género, e tem-no feito, infelizmente, sem os Tomahawks americanos ou sem os Tauros alemães, mas com mísseis que os próprios ucranianos já desenvolveram, mísseis e drones, e, portanto, isso também pode pôr em causa aquilo que é a economia russa. A economia russa tem, apesar das sanções, tem sobrevivido muito por via da capacidade que tem de exportar hidrocarbonetos. Apesar do preço, apesar de isso basear-se numa frota fantasma, muitos esquemas, mas tem-se conseguido aguentar. Às vezes até surpreendentemente. Mas, em parte, isso acontece devido a esta capacidade que tem tido, mas também à incapacidade que há, sobretudo na Europa, da Europa se opor realmente a isto. A Europa continua a importar gás da Rússia, a Europa nunca tomou as decisões, a Europa vai, não sei, hoje está... 20ª, não é? 21ª, ou coisa assim do género, pacote de sanções, o que em si diz tudo. Quando chega ao 21º é porque tivemos 19 que foram insuficientes. Pois. E desde o princípio que se diz que são insuficientes. E este próximo provavelmente também é insuficiente. E há sempre escapatórias, sempre alçapões nestas coisas todas. Portanto, agora, isto, mais um ano, a não conseguir alimentar a frente, mais um ano de desgaste económico, tudo isto pode apertar um bocadinho mais Putin e mudar aquilo que é o discurso que lhe é feito. Pelos seus, quer dizer, ninguém vai a Putin dizer que a Rússia não está a ganhar a guerra. Portanto, a sua convicção é que está a ganhar a guerra e, portanto, não tem nenhum interesse nas negociações. E por isso mesmo, quando chega às negociações, para terminar, em Genebra houve negociações a semana passada, elas decorreram a dois níveis, um mais político e outro mais técnico. Na parte técnica até houve avanços. A parte técnica é sobretudo saber como é que se garante a segurança da Ucrânia num cessar-fogo, em que é preciso que os militares dos dois lados e também da Europa, que vão ter papel aqui, discutam como é que isso se faz. A outra questão é saber onde é que fica a linha da frente, e isso é político. Onde é que fica a linha do cessar-fogo. E aí não houve acordo nenhum, até houve bastante acrimónia. E essa acrimónia, penso eu, vai continuar a existir, enquanto do lado de Putin não houver qualquer mudança na agenda maximalista, e do lado ucraniano existir a noção justa de que qualquer cedência para além daquilo que hoje é a linha da frente é uma rendição absoluta. Portanto, e desse ponto de vista, não sei se sem uma alteração em Moscou vamos ter, porque isto não é decidido a não ser por Moscou e Kiev. Em última análise, não é a Europa que consegue impor e também não é Trump que consegue impor, porque não há forma de resolver. Pode-se complicar, pode-se dificultar a vida, mas nós os ucranianos em particular, já demonstraram uma determinação que apesar das dificuldades, não acabou. O exemplo simbólico disso é: eu não quero boleia para sair de Kiev, eu preciso de armas para me defender. Portanto, aquela famosa reação de Zelensky a um telefonema, a uma mensagem de Joe Biden. Muito Na bem. altura ainda era Joe Biden.